O medo é tão insubstancial quanto a sua sombra, mas ele existe. A sombra também existe. Insubstancial, negativa, mas existencial. E às vezes a sombra pode ter um grande impacto sobre você. Numa selva, quando a noite se aproxima, você pode se assustar com a sua própria sombra. Num lugar deserto, numa estrada solitária, você pode sair em disparada por causa da sua sombra. A sua corrida será real, sua fuga será real, mas a causa será insubstancial. Você pode fugir de uma corda achando que é uma cobra. Se você voltar e olhar de perto, vai rir da idiotice da coisa toda. Mas as pessoas têm medo de ir a lugares onde existe o medo. As pessoas têm mais medo do que de qualquer outra coisa, porque a própria existência do medo abala os seus alicerces. O abalo dos alicerces é muito real, lembre-se. O medo é como um sonho, um pesadelo, mas mesmo depois do pesadelo, quando você já está acordado, os sintomas ainda persistem, a ressaca persiste. Sua respiração está entrecortada, você está suando, seu corpo ainda está tremendo, está quente. Agora você sabe que foi apenas um pesadelo, um sonho insubstancial, mas até esse conhecimento vai levar tempo para penetrar no âmago do seu ser. Enquanto isso, o efeito do sonho insubstancial continuará. O medo é um pesadelo. Do que é feito o medo? O medo é feito da ignorância do próprio ser. Existe apenas um medo. Ele se manifesta de muitas maneiras. Existem 1001 manifestações, mas basicamente o medo é um só. O medo de que lá no fundo eu possa não existir. De certa forma, é verdade, você não existe. A divindade existe, você não. O anfitrião não existe, o hóspede é que existe. E como você está desconfiado e sua suspeita é válida, você não olha para dentro. Continua fingindo que você existe. Você sabe que se olhar lá dentro, vai ver que você não existe. Essa é uma compreensão profunda, tácita, não é intelectual, é existencial. Ela está em suas próprias entranhas, a sensação de que eu posso não existir. É melhor não olhar para dentro, continuar olhando para fora. Pelo menos isso mantém você no engano, mantém intacta a ilusão de que eu existo. Mas como esse sentimento da sua existência é falso, ele causa medo. Você sabe que qualquer coisa pode destruí-lo, qualquer encontro profundo pode abalá-lo. Ele pode ser abalado pelo amor, pode ser abalado por uma doença grave, pode ser abalado ao ver alguém morrer. Ele pode ser abalado de muitas maneiras, ele é muito frágil. Você o está de alguma forma manipulando-o ao não olhar para dentro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu comecei o vídeo de um jeito diferente, lendo o livro do Medo, que é um livro do Osho, já falei várias vezes desse livro aqui. Esse livro é muito interessante, em especial nesse momento que a gente está vivendo da história da humanidade. É um momento de muitas incertezas, inseguranças, dúvidas, conflitos existenciais, perguntas. Muita gente está se perguntando: o que eu estou fazendo nesse planeta? O que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da vida? Será que vale a pena eu continuar nessa vida? Qual o meu aprendizado? Qual a minha missão? Qual o meu propósito? Quais as relações que têm a ver comigo? Quais os trabalhos que têm a ver comigo? Então a gente está num período de transição planetária. Para quem não sabe o que é isso, eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos, em especial no vídeo postado a semana passada. Recomendo que vocês assistam. A gente está no auge da transição planetária, num momento muito decisivo, no qual é preciso a gente fazer escolhas mais definidas, né? Eu falei muito sobre isso no vídeo passado, que agora não dá mais pra gente ficar com picuinhas, com condenações, não dá mais pra gente perder tempo e energia com coisas fúteis e inúteis, né?
Agora, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver a convicção na luz, sair da energia do medo que tanto nos domina, que tanto nos paralisa, e focar na energia amorosa, focar na luz, nessa convicção na luz. A leitura do livro do Osho, O Medo, pode ser um bom começo para isso. Se você não sabe como começar, se você está completamente perdido, comece com essa leitura, provavelmente vai te fazer bem, vai tocar o seu coração, vai te trazer uma lembrança da sua conexão com a essência, do seu eu real. Porque quando a gente vem para esse plano, gente, a gente se identifica com o nosso falso eu. A gente se identifica com essa falsa roupagem que é o ego. E o ego é guerreiro, o ego é psicopático, o ego é focado em poder, em materialismo. Como já disse Chico Xavier, o que vai vigorar no século XXI é o paradigma espiritualista, né? E a gente está transitando para isso, para o planeta de regeneração. E é claro que ao longo desse processo, muitos percalços acontecerão para que muita sujeira venha para fora. Para que a ordem possa se estabelecer, o caos venha à tona. A gente precisa ir no limite de algumas situações para que alguma mudança aconteça, para que a transformação de consciência aconteça. Mas essa transformação, ela se dá principalmente através das nossas escolhas cotidianas. Quando a gente escolhe por percepção e não por medo, focar na caridade, na fraternidade, na ética, no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento por percepção e não por medo, ou seja, não é uma escolha intelectual, não é uma escolha que vem da mente, é uma escolha que vem do ser, do autoconhecimento. Quando você faz essas escolhas perceptivas, você vai percebendo que cada vez mais a sua energia amorosa vai se expandindo e vai com isso contagiando outras pessoas. Cada vez que você olha amorosamente para alguém, cada vez que você foca na luz de alguém, que você faz um elogio genuíno para outra pessoa, cada vez que você fala de luz, que você espalha mensagens amorosas, cada vez que você evita uma briga, cada vez que você evita um confronto para focar na luz, para falar de luz, para espalhar o amor, para entrar na frequência amorosa, você está ficando cada vez mais alinhado com a energia da nova terra, através dessas escolhas, dessa nova consciência. Esses dias eu estava vendo uma live fantástica do Veludo, canalizado pela Mônica de Medeiros. Para quem ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E ele fala exatamente sobre isso, como a dúvida impera na mente das pessoas, né? Ainda mais num momento de transição planetária. E de onde vem a dúvida? A dúvida vem da mente. Quando a gente está identificado com a dualidade da mente, a gente está sempre em dúvida, porque a mente ora está no futuro, ora no passado, ela nunca está no presente. Então, gente, se a gente quiser de fato estar no presente, a primeira coisa que a gente precisa fazer, inclusive para ampliar, né, a nossa intimidade com os nossos guias espirituais, com os espíritos protetores, já falei extensivamente sobre esse tema no meu Instagram, ainda mais nessas últimas semanas. É só vocês assistirem aos destaques que tá lá no meu Instagram, né, sobre espírito protetor, sobre mentor espiritual. Se a gente quiser ampliar essa conexão com os nossos mentores, pedir ajuda para eles, de fato, para que a gente possa sair da dúvida e ir para a conexão com o ser, a melhor coisa que a gente pode fazer é o silenciamento da mente. Silenciamento da mente não tem nada a ver com concentração ou com repetir mantras ou com ficar com a mente focada numa única coisa. Silenciamento da mente é quando você consegue olhar para dentro, deixar os pensamentos passarem, irem e virem, sem você se apegar a nenhum deles. Essa é a verdadeira meditação. Mas como o próprio Osho fala no livro Aprendendo a Silenciar a Mente, meditação não é concentração nem contemplação. Meditação está entre a concentração e a contemplação, mas não é uma coisa nem outra. Mas muitas vezes a gente quer fugir tanto da gente mesmo que a gente fica nomeando técnicas e as chamando de meditação, quando na verdade de meditação elas não têm nada. A meditação guiada, por exemplo, pode ser incrível para um relaxamento, pode ser muito útil, mas ela não é meditação. A verdadeira meditação é o silêncio da mente, é a quietude, onde o seu ser guia o seu ego. E isso vem através desse silêncio interior que você faz quando você deixa os pensamentos passarem, como se fossem nuvens passando no céu. Porém, é preciso ter coragem para olhar para dentro, como o próprio Osho fala no livro Medo.
Porque quando você olha para dentro, o seu ego se dissolve. Você tem medo de não existir, ou seja, o ego tem medo de morrer, de perder o controle, de perder o poder. É por isso que muita gente não medita, porque a pessoa tem medo de, ao olhar para dentro, descobrir que ela é um nada. E de fato é isso que acontece quando a pessoa se ilumina. Ela descobre que ela não existe, ou seja, que o ego é o falso eu, porque ela se sente una com o todo. E para que isso aconteça, esse falso eu tem que morrer para dar vazão ao verdadeiro eu, que é a essência. E esse trabalho é doloroso, porque exige autoconhecimento, integração das sombras, olhar para dentro. E aí o medo impera. A pessoa tem aquele medo, meu Deus, se eu meditar eu vou perder o controle, alguma coisa desconhecida vai tomar posse de mim. Então é melhor eu fazer qualquer outra técnica e chamar isso de meditação, porque aí é mais fácil, eu não tenho que olhar para os meus medos. Eu não tenho que integrar verdadeiramente as minhas sombras. E aí eu fico fugindo de mim mesmo, fico me anestesiando e tentando me enganar. E agora, gente, nesse contexto da humanidade, que é um contexto que a gente está sendo cada vez mais convidado a desenvolver a espiritualidade, a olhar para dentro, a conviver com as pessoas do nosso cotidiano, a gente não está mais podendo se anestesiar tanto com eventos sociais, a gente é obrigado a ficar mais sozinho, mais quietinho. E com isso, muitos medos que estavam camuflados, que estavam no inconsciente, começam a vir à tona. Eles sempre estiveram ali, mas a gente não tinha tempo para parar e olhá-los. E agora a gente está sendo obrigado a olhar para esses medos. Então não é que a humanidade está pior, é que na verdade muita coisa que estava encruada, camuflada, debaixo do pano, está vindo para fora. E que bom que elas estão vindo para fora, porque assim elas podem ser transformadas. O próprio Osho fala que quando a gente coloca uma armadura para esconder as nossas feridas, essas feridas não conseguem secar, elas não respiram. Para a ferida secar, ela precisa da luz do sol, ela precisa vir à consciência, precisa vir à tona. Enquanto a gente esconde as feridas, enquanto a gente as nega, elas não se curam, elas não secam. Então que bom que agora as nossas feridas estão vindo à tona, para poderem secar, para poderem serem ressignificadas através de uma nova consciência. E a escolha é nossa. A cada dia, a cada instante que a gente escolhe focar na luz ou na sombra, a gente pode tomar essa decisão tão importante nesse momento de transição planetária, momento extremamente decisivo. A gente pode escolher que lado a gente quer alimentar. As sombras com reclamações, com lamúrias, com vitimizações, com queixas, com brigas, com reatividade, ou a luz, com percepção, com amor, com fraternidade, com ética, com autoconhecimento, com prática do bem, com sabedoria, com desenvolvimento espiritual. O que você escolhe alimentar nesse momento? O que a sua consciência deseja? Pare e observe. A hora é agora, não dá mais tempo. Eu já falei isso no vídeo passado e vou repetir, porque vale repetir. Isso é muito importante. Não dá mais tempo para ficar com picuinha. Não há tempo hábil para isso. Agora é a hora de você escolher pela sua evolução. De não repetir mais aquele erro que nós já cometemos enquanto exilados de capela, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, recomendo o livro clássico de Edgar Armond sobre os exilados de capela. Tem muito material sobre isso no YouTube que vocês podem pesquisar também. Vários palestrantes explicando o que foi esse exílio de capela, que é exatamente o que está acontecendo no planeta Terra nesse momento. E a gente pode escolher através das nossas atitudes, através da frequência que a gente vibra, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente lê, das relações que a gente cultiva. A gente pode escolher de que lado a gente quer ficar, no que a gente quer focar, para o que a gente quer dar poder, para o que a gente quer dar energia. A escolha é agora, não dá mais tempo, gente, não dá mais tempo para perder tempo com inutilidades, com aquilo que não agrega, com aquilo que não faz você expandir a sua consciência, a sua percepção. O Osho, inclusive, conta uma história muito interessante nesse livro. Ele fala que um homem, né, a Mula Nasruddin, foi pegar um trem, né? E aí nesse trem aquele agente que vem conferir se a pessoa tá com a passagem foi conversar com o Mula Nasruddin para saber se ele tinha o ticket do trem. E ele entrou em tanta ansiedade, em tanto desespero, começou a procurar o ticket em vários bolsos e não encontrava, mas teve um bolso em específico que ele não olhou.
E o agente, né, o cobrador, falou: olha, você não olhou nesse bolso, que tal olhar nesse bolso? E o homem disse: não, nesse bolso eu me recuso a olhar, porque se meu ticket não tiver nesse bolso, então ele não vai estar em lugar nenhum. Eu não quero olhar nesse bolso para não correr o risco de saber aquilo que eu não quero saber. Essa historinha, gente, ela é muito interessante porque a maioria de nós muitas vezes opta por estar na ilusão pelo medo de olhar naquele bolso e descobrir que não tem nada ali. Ou seja, a gente tem muito medo de olhar para dentro, de olhar para a verdade. Muitas vezes a gente prefere se anestesiar e se iludir do que se deparar com a verdade. Porque no fundo, a verdade que mais dói é quando a gente se desidentifica do falso eu. Isso dá muito medo, porque a gente fica com medo de perder o controle, de exercer o desapego, de perder o poder. A gente não sabe o que vai acontecer, é o tal medo do desconhecido. Então a gente prefere nem saber a verdade, nem olhar. É como aquelas pessoas que não querem fazer exame porque não querem nem saber se estão com algum problema, elas não querem nem ter que lidar com isso. Elas preferem muitas vezes que aquele problema fique dentro delas, sem elas saberem que ele existe, do que ter a responsabilidade de ter que saber que tem um problema, de ter que olhar para ele, de ter que curá-lo, de ter que lidar com isso. Então muitas pessoas preferem ficar nesse conforto ilusório da ignorância, porque tem muito medo de olharem para dentro. E como o próprio Osho fala no livro Medo, esse medo que a gente tem mais profundo vem de uma ignorância do nosso próprio ser. E é justamente essa ignorância do nosso ser real que faz com que cada vez mais a gente fique elaborando estratégias egocêntricas para fugir da gente, para não olhar para aquilo que realmente importa. Então a gente fica cultivando relações que a gente sabe que são indignas. E a gente fica nessas relações encontrando desculpas, pretextos, né? Ah não, aquela pessoa me tratou mal aquele dia, mas também, né, coitado, olha só a situação dele. Gente, ter compaixão pela limitação de uma pessoa não significa se submeter a uma relação indigna pelo medo de encarar a verdade. Quando você põe limites em relações indignas, isso é sinal de autoestima, de amor próprio. Você pode ter compaixão pela limitação de alguém, isso não te obriga a conviver compulsoriamente com essa pessoa, se autodestruindo, cultivando a indignidade, cultivando a rejeição, né, como fala o Ali Cravo. Se você cultiva a rejeição, você se mantém nesse padrão. Isso não é sinal de amor. O primeiro amor que a gente precisa desenvolver é o amor pela gente mesmo. Isso começa quando a gente estabelece limites claros em relações que são tóxicas para o nosso ego. Na excelência, gente, somos todos uma família cósmica, somos todos um, somos todos irmãos. Mas num planeta ainda de provas e expiações, no qual as pessoas têm egos, a gente tem que selecionar as relações pelo grau de afinidade. Não adianta a gente insistir em vínculos indignos e, pelo medo de sair desses vínculos, ficar encontrando desculpas egocêntricas que na verdade não tem nenhum fundamento na realidade, justamente porque a gente tem medo do enfrentamento, a gente tem medo de lidar com as sombras do outro, com a raiva, com a rejeição, com a culpa. Então a gente fica se enganando naquele vínculo ou naquele trabalho que não frutifica, que não nos alimenta em nenhum aspecto, né? A gente fica alimentando comportamentos viciosos, a gente fica focando na sombra, encontrando desculpas para focar nessas sombras e fazendo fofocas e alimentando comportamentos indignos, alimentando comportamentos que baixam a nossa frequência vibracional e que nos conectam com espíritos densos, com obsessores, comportamentos que abrem o nosso campo energético para obsessores. E muitas vezes a gente faz isso pelo medo de acreditar na luz, por achar que a amorosidade vai derreter o nosso ego. Então muitas vezes a gente opta por não se entregar totalmente num relacionamento, a gente opta por colecionar vínculos superficiais, nos quais a gente não se mostra completamente, a gente mostra só um pedacinho nosso. Mas a gente não abre o nosso ser para o outro, a gente não se aprofunda, não se entrega, não mostra vulnerabilidade, porque a gente tem certeza que o outro vai nos usar, vai nos fazer de bobo. Então a gente fica só no superficial. O próprio Osho fala que quem vive na superfície nunca poderá ter relacionamentos profundos. O que é viver na superfície, gente? Viver na superfície é fazer as coisas por fazer, sem presença,
sem estar ali, sem colocar amorosidade, a fazer as coisas só intelectualmente, na mente, com identificação com a mente e com negação do ser. Quando você não coloca a sua alma, quando você não põe sentimento, coração, alegria naquilo que você faz, você não está realizando aquele trabalho na excelência. Você pode estar simplesmente como um autômato fazendo aquilo que tem que ser feito de forma protocolar, mas se não tem coração, se não tem alma, se não tem sentimento, você não se desenvolve e você não coloca a sua luz ali. Quando você faz algo com amor, isso comove outras pessoas. A palavra que é dita com amorosidade vai como uma flecha no coração do outro. Quando você fala com amor, quando você vibra amor, você acaba inspirando a amorosidade e a consciência em outras pessoas. Gente, tudo aquilo que a gente foca cresce. Quando a gente olha para a luz, quando a gente fala da luz, quando a gente vibra na energia amorosa, ela aumenta e vai contagiando outras pessoas. Tem uma frase do Ali Cravo que eu amo repetir, que faz todo sentido para mim. Saiu da energia amorosa é doença. Esse é o nosso parâmetro. O parâmetro é foco no afeto. Isso que eu estou fazendo agora, tá me aproximando da energia amorosa ou tá me tirando da energia amorosa? No que eu estou focando? Para quem eu estou dando voz? Para quem eu estou dando poder? O que eu estou alimentando dentro de mim? Do que eu falo o tempo todo? Quais são os sentimentos que eu tenho ao longo do dia? Começa a observar. Pega um caderninho e anota. Quais os sentimentos que predominam em mim ao longo do dia? Medo, raiva, ansiedade ou amor, alegria, comunhão, fraternidade? Gente, somos humanos, a gente tem um lado sombra, vivemos na dualidade. É claro, teremos raiva, tristeza. Eu não estou dizendo para você negar a raiva, não estou dizendo para você negar a tristeza. Já fiz inúmeros vídeos aqui falando sobre isso, mas se você está me vendo pela primeira vez, vale a pena repetir essa questão. Não estou dizendo para você negar a raiva, estou dizendo fique consciente da raiva. Porque quando você fica consciente da raiva, ela some, porque a luz da consciência faz a raiva sumir. Você não precisou brigar contra a raiva, você não precisou ficar contra a raiva, você não precisou ficar com raiva de você por ter raiva, não é isso. Bastou o treino da não identificação, que vem da consciência. Isso é algo que o Osho ensina também nos livros dele sobre emoções, sobre saúde emocional. Tem um livro dele com esse título, Saúde Emocional, recomendo que vocês pesquisem e leiam, porque é fantástico. E nessas obras ele fala justamente isso, quando você observa aquilo que é sombrio, a sombra some, porque você trouxe luz. Você não precisou brigar contra as sombras, você não precisou pegar a sombra pelo colarinho e falar assim, sombra, eu não quero mais você aqui, não dá mais. Você não precisou fazer isso. Bastou você trazer luz, trazer consciência, a convicção na luz. Fez aquela sombra sumir. Você vai percebendo que você contagia outras pessoas com o seu exemplo. Mas para isso é importante sair da frequência do medo. Olha que interessante o que o Osho fala no livro. Ele diz assim: esta é a situação do ego. Você não olha para dentro porque essa é sua última esperança. Quem sabe, talvez ele esteja lá, mas se olhar, a sua intuição diz que ele não está. Esse falso ego que você criou por não olhar para dentro, por olhar continuamente para fora, é a causa do medo. Você vai ter medo de todos esses espaços em que tem de olhar. Você vai ter medo da beleza, porque a beleza simplesmente atira você dentro de si. Um belo pôr do sol e todas aquelas cores luminosas nas nuvens. E você vai ter medo de olhar para ele, porque essa grande beleza certamente vai fazê-lo se voltar para dentro. Uma beleza tão grande interrompe o seu pensamento por um instante. A mente fica tão embevecida que se esquece de como pensar, de como continuar remoendo os pensamentos. A conversa interior se detém, se interrompe num solavanco e de repente você mergulha dentro de si. As pessoas têm medo da boa música, as pessoas têm medo de uma grande poesia, as pessoas têm medo da intimidade profunda. Os casos de amor são apenas casos passageiros. Os amantes não se aprofundam um no outro,
Porque se fizerem isso, o medo aparece, o poço existencial da outra pessoa irá refletir o seu. Nesse poço, nesse espelho do ser do outro, se você não se encontrar, se o espelho permanecer vazio, se ele não refletir nada, então como vai ser? As pessoas têm medo do amor. Elas só fingem, só continuam fazendo joguinhos em nome do amor. Têm medo da meditação. Mesmo em nome da meditação, no máximo, vão praticar novas formas de pensar. Meditação é quando você não está fazendo nada, quando a mente não está em ação. Essa imobilidade da mente é meditação. Não há nenhum cântico, nenhum mantra, nenhuma imagem, nenhuma concentração. A pessoa simplesmente existe. Nesse existir, o ego desaparece. E com o ego, a sombra do ego desaparece. Essa sombra é o medo. O medo é um dos problemas mais importantes desse mundo. O próprio medo é impotente, não tem poder nenhum. É só que você quer acreditar nele, é só esse o poder que ele tem. Você não está pronto para dar um mergulho nas profundezas do seu ser e enfrentar o seu vazio interior. Esse é o poder dele. Se não fosse isso, ele seria impotente, completamente impotente. Nada jamais nasce do medo. Olha que importante isso, gente. Nada jamais nasce do medo. O amor dá a luz. O amor é criativo. O medo é impotente. Nunca criou nada. Ele não pode criar nada, porque não tem substância. Mas ele pode destruir toda a sua vida. Ele pode cercá-la como uma nuvem escura. Pode drenar todas as suas energias. Ele não permitirá que você mergulhe em nenhuma experiência profunda de beleza, poesia, amor, alegria, celebração e meditação. Não. Ele vai mantê-lo apenas na superfície, porque ele só pode existir na superfície. Ele é uma marola na superfície. Mergulhe em si mesmo, olhe lá no fundo e se estiver vazio, qual o problema? Isso só indica que essa é a nossa natureza, é o que somos. Por que deveríamos nos preocupar com o vazio? O vazio é tão bonito quanto o céu. Seu ser interior não é nada além que um céu interior. O céu é vazio, mas é o céu vazio que sustenta tudo, toda a existência, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os planetas. É o céu vazio que dá espaço a tudo que existe. É o céu vazio que é o pano de fundo de toda a existência. As coisas vêm e vão, e o céu permanece o mesmo. Exatamente da mesma maneira, você tem um céu interior, ele também está vazio. Nuvens vêm e se vão, planetas nascem e desaparecem, estrelas surgem e morrem, e o céu interior permanece o mesmo, intocado, puro, sem máculas. Nós chamamos esse céu interior de testemunha, observador, e esse é o objetivo da meditação. Mergulhe dentro de si, aprecie o céu interior. Lembre-se, tudo que você é capaz de ver, você não é. Você pode ver os seus pensamentos, então você não é os pensamentos. Você pode ver seus sentimentos, então você não é o sentimento. Você pode ver seus sonhos, desejos, memórias, fantasias, projeções, então você não é essas coisas. Continue eliminando tudo o que você pode ver. Então, um dia chega o momento crucial, o momento mais significativo da vida de uma pessoa, quando não há mais nada do que rejeitar. Tudo o que é visto desapareceu, e só quem vê permanece. Esse ser que vê é o céu vazio. Eu espero que vocês consigam perceber a profundidade desse texto, gente. Que cada um de vocês, ao olhar para dentro, saiba reconhecer esse céu vazio que é a sua essência. Ela sempre permanece. Eu sempre falo isso no canal, né? É algo que eu aprendi com um mentor amigo. Ele fala que as circunstâncias passam, mas a substância sempre permanece. E quando a gente aprende de fato a desenvolver o autoconhecimento e, portanto, a se conectar com esse céu vazio que é imaculado, né? Quando a gente aprende, portanto, a ser uma testemunha da gente mesmo e a não se identificar com a circunstância, a gente para de cultivar medos inúteis. Como o próprio Osho fala, esses medos
são uma marola no mar da vida, eles são superficiais. Mas quando você mergulha nesse mar, quando você tem essa coragem de mergulhar dentro de si mesmo, você é capaz de perceber aquilo que é real em você, aquilo que realmente importa e que nenhuma circunstância efêmera, nenhuma circunstância transitória poderá levar embora, porque o seu eu real, ele é inabalável. Por isso que é tão importante você aprender a reconhecê-lo. E quanto mais você aprende a reconhecer esse eu real, mais a sua energia amorosa se expande e vai contagiando pessoas e pessoas e mais pessoas. Não porque necessariamente você precisou fazer grandes discursos, mas porque a sua própria frequência amorosa foi contagiando essas pessoas. Com a sua alegria, com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua caridade, com a sua fraternidade, com a sua doação, com a prática do bem, com a sua ética, com seus valores morais, você conseguiu contagiar pessoas através do exemplo. Então você não precisou necessariamente defender uma tese a favor daquilo que você acredita. Bastou você, com a sua presença, estar presente. Porque uma pessoa que está presente, ela consegue tocar o coração das outras. Porque aquilo que ela fala é como uma flecha que vai direto no coração da pessoa. Porque é verdadeiro. É uma fala que vem da presença e não que vem do medo. Como o Osho fala nessa obra maravilhosa, a gente não constrói nada com o medo, só ilusões. Tem muitas pessoas que guardam dinheiro ou que têm relacionamentos, constrói coisas pelo medo. E quando a gente age pelo medo e não pelo amor, não pela percepção, a gente não está agindo na excelência. Uma coisa é eu meditar, olhar para dentro e ter uma ação no mundo que é fruto da minha presença, da minha percepção, do meu autoconhecimento. E outra coisa totalmente diferente é eu ser reativo e, por defesa, por medo, eu reagir no mundo ao invés de agir pela percepção. Então, gente, mais uma vez eu bato nessa tecla. Não se deixe dominar pelo medo. Em muitos momentos nesse planeta, vocês serão convidados a acreditar que o medo é real, a acreditar que é preciso focar nesse medo. Mas lembre-se, você tem a escolha de não se conectar com essa frequência. Olhe para dentro, olhe para o seu ser real. Permita que o seu anjo da guarda, que o espírito protetor se aproxime de você. Ouça a voz da intuição. Preste atenção nos seus sonhos. Se prepare para dormir. Falei sobre esse tema também no Instagram essa semana. O momento do sono é o momento da projeção astral, no qual o espírito sai do corpo e vai viver experiências importantes. É nesse momento que você pode receber muitas instruções e orientações dos espíritos amigos. Portanto, prepare-se para dormir. Todas as noites você tem essas vivências, por mais que você não se lembre, não tem problema, a sua alma se lembra. E é isso que importa. Então faça uma meditação antes de dormir, faça orações, conecte-se com os bons espíritos, não durma vendo a filmes negativos, lendo histórias pesadas. Procure ter leituras edificantes, ouvir músicas que te elevam, relembrar de coisas positivas, meditar, orar, se conectar com uma energia luminosa, para que esse processo de desdobramento enquanto você dorme seja benéfico, seja construtivo e que ao longo da noite você possa receber as instruções necessárias e trazê-las para aplicá-las no seu cotidiano. Para os seus mentores poderem se conectar com você, em especial para o seu anjo da guarda, que é o principal mentor que está com você desde antes de você encarnar nesse plano, né? Allan Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Ele explica muito bem como é que funciona esse processo da nossa relação com os espíritos protetores. Para quem quiser ler esse conteúdo, recomendo, procure no Livro dos Espíritos, que lá tem diversas perguntas e respostas sobre esse assunto, tá? Mas a gente tem então um espírito protetor, um espírito amigo, para quem acredita, é claro.
que antes da gente encarnar nesse plano, durante o nosso projeto reencarnatório, quando a gente ainda está escolhendo a nossa missão, as provas e expiações que a gente vai passar, esse espírito amigo já está conosco, nos orientando. Ele fica conosco ao longo de toda a nossa encarnação. Então a gente precisa aprender a se conectar com esse espírito, a desenvolver uma intimidade maior com o nosso mentor amigo, com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda, anjo protetor, seja lá como você quer chamar. E a nossa sintonia com esse espírito protetor, ela fica muito facilitada quando a gente eleva a nossa vibração. Quando a gente ouve músicas de frequências elevadas, músicas clássicas, mantras, quando você ouve músicas que te conectam com o seu eu superior, com o sagrado, com o divino, quando você faz leituras edificantes, tem todas as obras do Osho, são mais de 100 livros do Osho que você pode ler, e de tantos outros mestres e gurus que falam coisas maravilhosas, né? O próprio Chico Xavier, amado mestre Chico Xavier, escreveu mais de 500 obras, psicografou mais de 500 obras, com um conteúdo riquíssimo. Então, gente, tem muita coisa positiva, edificante para a gente poder ler, expandir a nossa percepção, ter essa conexão mais profunda com o sagrado, com o divino dentro de nós. Observe as suas companhias, com quem você se relaciona, com quem você troca energia, com pessoas que te motivam e te elevam, ou com pessoas que focam nas suas limitações, que te desqualificam, que te põem para baixo, que sugam a sua energia. Observa com quem você troca energia, que tipo de relações você atrai, em que tipo de relações você investe o seu tempo. Observe os programas de TV que você assiste, os filmes que você assiste, os assuntos que você conversa. Observa para o que você está dando poder, no que você foca. E procure sempre, dentro do possível, ter atitudes que te elevam, que fazem você cada vez mais focar no afeto, elevar sua vibração. Assim, os espíritos amigos podem se aproximar de você com muito mais facilidade para te intuir no caminho da luz, no caminho do bem, no propósito do seu espírito. Aproveite essa oportunidade de estar encarnado nesse plano, nesse período tão crucial de transição planetária. Esse período, gente, é muito único, é muito marcante. Você teve o privilégio de encarnar nesse planeta, nesse momento. Aproveite, desfrute dessa oportunidade, busque a sua evolução, o seu desenvolvimento espiritual, busque o seu despertar, faça coisas que edifiquem o seu espírito, para que você possa aproveitar essa chance da melhor maneira possível. A hora é agora, não dá mais para postergar a decisão de despertar e de criar essa convicção na luz. Gente, esse foi meu recado de hoje. Se tocou seu coração de alguma forma, eu peço a gentileza que vocês deixem um like aqui no vídeo. Cada vez que você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, portanto o divulga para mais pessoas. Então, se você tem o interesse de contribuir, para o crescimento do canal, se você quiser que essa mensagem chegue a mais pessoas, por favor, deixe seu like, deixe o seu comentário. Eu sempre recebo os comentários de vocês com muito carinho, com muita honra, com muita gratidão. Eu fico muito grata e honrada com a oportunidade de ser um canal, pelo menos para alguns de vocês, que sentem afinidade com a minha energia. Essa semana toda eu tenho chorado muito de gratidão, sabe? De gratidão pela oportunidade de estar encarnada nesse plano, de gratidão de poder realizar essa missão, de gratidão por aquilo que eu também aprendo com vocês, pelas trocas amorosas que a gente tem aqui. Eu me sinto muito, 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 muito grata, muito honrada com a oportunidade de ter esse trabalho, de aprender com vocês, de ter esse canal aqui, que para mim é uma honra poder sentir que eu ajudo algumas pessoas, também que eu sou ajudada por muitos de vocês. Essa relação é digna e recíproca, porque o que vai e volta. Então, gente, é um grande privilégio para mim poder realizar essa missão, poder tocar o coração de espíritos afins e ter o meu coração tocado por muitos de vocês. Eu me sinto muito grata. Agradeço o carinho, a generosidade de muitos de vocês.
Eu lamento que infelizmente não é possível responder um por um. Gostaria muito, né? Sei que muitos de vocês me escrevem com a expectativa de terem uma resposta. Infelizmente não é possível responder um por um, mas saibam que eu leio a maioria das mensagens e sempre as recebo com muito carinho e com muita gratidão. É isso, gente. Vamos trabalhar em prol da nova terra com muito foco na luz, no amor, na alegria e na leveza. Que assim seja, graças a Deus.